Seja muito bem-vindo! Está no ar mais um IBBN News. Julho é mês de missões estaduais. Você pode participar conosco das lives que têm acontecido com missionários que estão trabalhando em Mato Grosso. Essa semana acontecerá no dia 28, terça-feira, às 19h30. Quem estará conosco é o pastor Luiz Carlos, plantador de igrejas em Campo Novo do Parecis. Mesmo que não possamos nos reunir presencialmente, ainda podemos nos reunir online para estudar a Bíblia juntos. Participe conosco em uma de nossas classes de Escola Bíblica Dominical. Elas acontecem aos domingos, aula às 8h com o pastor Alexander Maia no YouTube e logo após, às 9h da manhã, as salas com as turmas do pastor Alexander Maia e do diácono José Elias. Aos sábados, às 15h no YouTube, aula dos juniores de 9 a 12 anos com o irmão Jean. E às 17h, a classe de juventude com o pastor Josias Otiniel. Para participar das salas é simples, acesse ibbn.com.br. Na parte superior direita, clique na palavra EBD. Uma nova página se abrirá. Vá um pouco mais para baixo e escolha qual das salas vai participar, clicando em uma das opções. Lembre-se de conferir o dia e o horário que as classes estarão funcionando. Ainda no sábado, dia 1º de agosto, às 15h30, as Mensageiras do Rei retomarão suas atividades, agora online. Elas terão os encontros quinzenalmente pela plataforma do Google Meet e os links de acesso serão distribuídos nos grupos de relacionamentos das próprias mensageiras. Nossa sala de oração tem acontecido durante a semana. Essa é uma oportunidade de nos reunirmos virtualmente, compartilhar testemunhos, pedidos e orarmos uns pelos outros. As salas são segunda-feira, às 20h, com o pastor Carlos Henrique, terça-feira, às 19h, para adolescentes, com o irmão Márcio Moreira, aos sábados, às 7h da manhã, com o irmão Vanderlei Claro. Nossos cultos de oração e celebração continuam acontecendo online e você é o nosso convidado. Às quartas-feiras acontece o nosso culto de oração às 19h30 pelo Facebook. Aos domingos, culto de celebração às 18h pelo YouTube. A equipe de responsabilidade social está arrecadando alimentos. A campanha Unidos no Amor ao Próximo está montando as cestas básicas e, para isso, precisa de ajuda. Você pode doar alimentos não perecíveis e produtos de limpeza, que serão revestidos às famílias que estão sendo assistidas. Nos ajude nessa missão. Estamos recebendo doações de segunda a sexta-feira, das 14 às 18h em nossa igreja. Para ver estes e outros avisos, acesse ibbn.com.br ou em nossas mídias sociais. Boa noite, amados irmãos e amigos. Sejam bem-vindos a este culto virtual da Igreja Batista Boas Novas. Eu espero que você tenha tido uma boa semana. Nós estaremos juntos algo em torno de 60 minutos. E durante esse período, eu quero convidar você a expressar todo o seu louvor e toda a sua adoração ao Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, eu quero orar contigo agora. Amado Deus, nós estamos aqui reunidos para te prestar o culto que te é devido. Muito obrigado a Deus pela maneira como tu tens estado presente em nossas vidas. Muito obrigado a Deus porque tu és Deus Todo-Poderoso e tu tens cuidado de cada um de nós. Por isso tudo, Senhor,
Nós dizemos que Tu és digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Digno da nossa adoração por aquilo que Tu és, e digno do nosso louvor por aquilo que Tu tens feito por nós. Estamos aqui reunidos também para ouvir a Tua voz. Então fala conosco, Espírito Santo querido, que nós possamos ouvir a Tua voz ao longo daquilo que será realizado aqui nesta noite, ao longo da nossa adoração. Assim nós oramos, agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E nós queremos adorar a Deus por tudo que Ele é, e que sejamos adoradores verdadeiros em espírito e em verdade. Não há perdão como o seu, nem vida como a que viveu, nem dom maior, não há. Não há no céu imensidão maior que as bênçãos das tuas mãos. Deus como tu, não há. Ninguém nunca entendeu o amor que seu filho deu. Não há outro amor maior que o seu. Mandou seu filho nos salvar, e não há outro nome como o seu. Não há. Com seu sangue ele nos perdoou, deu-nos vida e esperança, e não há outro amor maior que o seu. Não há. Não há canção pra te dizer quão grande és em teu poder. Deus como tu, não há. Ninguém nunca entendeu a essência do amor de Deus. Não há outro amor maior que o seu. Mandou seu filho nos salvar, e não há outro nome como o seu. Não há. Com seu sangue ele nos perdoou,
Somente em Cristo seguro estou, é minha força, luz, canção, a rocha firme que me sustém. Na tempestade ou sequidão, profundo amor, imensa paz, em ti o medo se desfaz. Confortador, tudo és pra mim, no teu amor firmado estou. Somente em Deus que homem se fez, divina graça em um bebê, presente de amor sem par, foi desprezado ao nos salvar. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, o meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo estou. Seu corpo ali moído foi, luz que as trevas apagou. Glorioso dia então surgiu, por sua morte eu vivo estou. A maldição já se perdeu, vitória eterna então nos deu, porque eu sou dele e ele é meu, com o seu sangue me comprou. Sem culpa ou medo da morte ter, este é o poder de Cristo em mim, do meu nascer até morrer. Cristo comanda o meu viver, nem o inimigo ou homem algum vão me tirar de suas mãos, enquanto aguardo o lindo lar, no teu poder vou sempre estar. Louvado seja o nome do nosso Deus. Somente em Cristo encontramos paz, somente em Cristo encontramos a satisfação para as nossas necessidades. É por isso que estamos reunidos, para adorar e louvar o nome do Senhor nosso Deus. Nesse momento do culto, você, amigo, que tem nos dado o prazer da sua presença, da sua audiência, você já sabe que separamos um instante para adorar a Deus com nossos dízimos e com as nossas ofertas. Uma parte das bênçãos materiais, financeiras que Ele tem derramado sobre nós. Nós somos responsáveis pelo sustento, pela propagação do Evangelho do Senhor Jesus aqui neste lugar. E é óbvio que isso se faz com recursos. Eu quero louvar a Deus, porque mesmo durante a pandemia, mesmo durante esses períodos difíceis que nós estamos vivendo, nós temos ouvido vários testemunhos dos servos do Senhor Jesus, membros da nossa igreja, que têm compartilhado conosco a maneira como Deus os tem sustentado, como Deus tem cuidado de nós. E é muito bom poder ver a maneira como Deus se faz presente em nossas famílias. Se você tem um testemunho semelhante, você deve entrar em contato conosco para que nós possamos aí te dar algumas orientações e quem sabe até pedir que você grave um vídeo, que você compartilhe conosco. A nossa ideia é que esses momentos, ainda que sejam virtuais, nós possamos interagir com a igreja, queremos ver a igreja, queremos ouvir o que Deus tem feito na sua vida. Então você tem aqui abaixo
as nossas contas bancárias. Você já está acostumado com as transferências, né? Já sabe como proceder com relação a isso. Eu quero apenas lembrar que nós estamos também no mês de missões estaduais. E eu louvo a Deus porque algumas pessoas têm me procurado. Algumas pessoas já mandaram aí mensagem instantânea pedindo para participar do nosso programa de adoção missionária. Louvado seja Deus. No programa de adoção missionária, nós sugerimos uma doação básica de R$40. Por que R$40? Porque nós dividimos esse valor igualitariamente entre as 4 agências missionárias que servimos aqui com a Igreja Batista Boas Novas. Então você contribui com o que Deus está fazendo aqui no estado de Mato Grosso, mas contribui também com missões nacionais, com missões mundiais. Nós temos um programa próprio aqui na nossa igreja também, que tem sido uma bênção, e ao longo ainda deste ano, os irmãos irão ver outros testemunhos, os irmãos terão a oportunidade de conhecer os nossos missionários e saber o que eles estão fazendo lá no campo missionário. Por falar nisso, eu tenho um convite especial para você. Se você ainda não participou de uma das nossas lives missionárias, não sabe o que está perdendo. Na próxima terça-feira nós temos mais uma, 19h30. Você pode acessar a live pelo nosso canal no Facebook. Você pode também acessá-la pelo YouTube. E você vai ter a oportunidade de conhecer o pastor Luiz Carlos. Sim, pastor Luiz Carlos está numa cidade chamada Campo Novo dos Parecis. Fica aproximadamente 350 quilômetros aqui da nossa cidade, Cuiabá. E Deus tem feito maravilhas ali naquele lugar, e Ele vai contar sobre essas maravilhas. Então acesse, participe conosco, intere-se daquilo que está acontecendo no nosso estado, no que diz respeito à proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Quem tem participado tem gostado muito, e eu tenho certeza absoluta que você será mais um desses. Você também irá aproveitar, e ao término desse compartilhar, ao término dessa live, tenho certeza que a sua fé será fortalecida e que você se sentirá agradecido a Deus pela maneira como Ele nos permite participar de eventos assim, participar de programas como esse, participar da atividade missionária, participar desse ato importante que é anunciar que salvação só encontramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, você é nosso convidado. Próxima terça-feira, às 19h30, acesse então o nosso canal no Facebook, faça suas perguntas, interaja com o pastor Luiz Carlos. Eu e o pastor Josias estaremos lá para te receber. Quero convidar você para fechar os seus olhos mais uma vez, e nós vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque Ele tem nos sustentado. Amado Deus, nós mais uma vez aqui em Tua presença queremos Te dizer muito obrigado pela maneira como Tu tens sustentado a nós, os Teus servos, as nossas famílias. Nós sabemos, ó Deus, das dificuldades que enfrentamos nesses dias. Já se vão aí 4 meses desde que as nossas vidas foram transformadas por causa da pandemia, mas em nenhum dia sequer desses 4 meses nós nos sentimos sozinhos, nós nos sentimos abandonados. Pelo contrário, nós sentimos a Tua presença ao nosso lado. Por isso, Senhor, nós queremos Te dizer muito obrigado. Muito obrigado também porque Tu tens nos sustentado, ó Deus, sustentado os nossos lares, não permitindo que nada falte aos nossos lares. Deus, nós sabemos o quanto é difícil. Várias pessoas têm encontrado dificuldades financeiras, mas mesmo em dificuldades financeiras têm tido a oportunidade de perceberem o Teu cuidado, de perceberem o Teu amor. Queremos pedir, ó Deus, que Tu continues a cuidar dos Teus servos. Obrigado, ó Deus, porque a Tua igreja tem sido sustentada. Obrigado, ó Deus, porque os Teus servos têm sido fiéis na devolução dos dízimos e ofertas. E dessa maneira, nós temos conseguido continuar anunciando a salvação que há no Teu nome, continuar proclamando o Teu Evangelho, ó Deus, continuar falando do Teu amor às pessoas. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque isso é mesmo um grande privilégio. Receba a nossa gratidão e continue a cuidar de nós. Obrigado também por nos deixar fazer parte disso que Tu estás fazendo aqui na nossa cidade de Cuiabá, mas também no Brasil e no mundo. Assim nós oramos, clamando a Deus pelas Tuas bênçãos sobre nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.
Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Boa noite a todos os irmãos da igreja, a paz do Senhor. Nesse período de insegurança, de medo, pelo qual nós estamos passando, por causa dessa pandemia, eu quero dar um testemunho de fé para vocês, irmãos, sobre a minha tia, Maria Eugênia Pinheiro, de 75 anos, pela qual eu pedi orações no grupo. Ela foi acometida pelo coronavírus. Chegou a ter 75% do pulmão dela cometido, mas graças a Deus pelas orações dos irmãos que eu pedi para o grupo da igreja, pelas orações dos familiares, essas orações chegaram ao trono do Senhor e a minha tia foi curada, teve alta, está em casa se recuperando. Graças a Deus.
Nesse período eu fiz questão de dar esse testemunho, um testemunho de fé, que vai trazer muita esperança para todos vocês, para todos aqueles que ouvirem esse testemunho. Assim, durante esse período, esses dias difíceis que eu passei, eu me apeguei muito na palavra do Senhor, em João 14:13, que diz: em tudo quanto pedirdes, com fé, eu vos darei, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. E graças a Deus, irmãos, o nome do Pai está sendo glorificado na vida de muitas pessoas. Isso vai nos trazer esperança, alegria, fé e amor, e serve para espantar o medo pelo qual estamos passando nessa pandemia. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, irmãos. Muito obrigado, família Meire, Rosa, Marcelo e Davi, por compartilhar conosco essa bênção que vocês receberam. Que saudade estava de ver vocês. Davi, você cresceu, moço. Parece que a última vez que eu vi você estava pequenininho, aí no vídeo você já está bem grande, hein? Esse é o privilégio de podermos ter essas testemunhas, vermos irmãos que a gente já não vê há algum tempo. Nós vamos ter todo domingo alguns testemunhos, vamos rever alguns irmãos da nossa igreja. Muito bem, hoje eu quero falar sobre uma carta que o profeta Jeremias escreveu aos judeus que estavam exilados na Babilônia. No ano de 586, Nabucodonosor invade Jerusalém e ali ele leva os primeiros cativos para a cidade da Babilônia. Depois tem mais 2 levas que são levados para a Babilônia. E lá em 2 Crônicas 36, versículos 5 a 7, diz o seguinte: Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e prendeu-o com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no templo. E é interessante que quando ele veio, ele invadiu, ele levou a nata dos judeus, os príncipes, levou pessoas também que tinham habilidade em diversas áreas. Entre eles estava Daniel e seus amigos. Foram os assírios que começaram, então, essa prática de deportação como uma principal maneira de lidar com as nações dominadas por eles. Ao dominarem um reino, eles pegavam a população e levavam para outras partes do reino dele e assim dissolvia a resistência daquele povo dominado. Foi o que aconteceu com o povo judeu. E essa técnica, essa prática, também foi adotada pelos babilônicos, que invadiu agora Jerusalém e deporta os judeus que moravam ali na cidade de Jerusalém e também o entorno ali da Judéia. É interessante, irmãos, se a gente parar um pouco para refletir, que nós também somos exilados. Vocês sabiam? Exatamente, nós somos exilados. Eu chamo aqui exilado porque eu estou falando nesse contexto da história do povo judeu, nesse momento quando eles são levados para a Babilônia. Existe uma diferença entre refugiado, migrante, asilado e exilado. O termo geral que se adota hoje em dia é deslocados. Um relatório de junho de 2019 da Agência da ONU para Refugiados diz então que em 2019 haviam cerca de 70 milhões de deslocados no nosso mundo. Ou seja, deslocados forçados. Então eles dividem em 3 grupos.
Os refugiados em si, que são forçados a sair do seu país. O segundo grupo, então, aqueles refugiados que solicitam refúgio em outro país por segurança pessoal, perseguição política. E um terceiro grupo são os que refugiados ou deslocados em seu próprio país, forçados a sair das suas casas por uma questão de segurança. Interessante, esse grupo constitui a maior parte, cerca de 41 milhões de pessoas vivem em países que tiveram que sair de suas cidades e ir para outra, dentro do seu próprio país, por uma questão de segurança. Estava refletindo sobre isso. A história do homem, ela começa assim também. Começa com um homem sendo refugiado. O livro de Gênesis fala que o homem, vamos dizer assim, foi exilado. Ele foi expulso do paraíso quando ele pecou. O homem vivia ali no jardim do Éden e quando pecou, Deus expulsou dali. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 23, diz assim: por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Ou seja, o homem pecou e Deus diz: não dá para viver aqui no paraíso comigo, não tenho pecado, você não consegue conviver comigo. Diz que expulsou do paraíso, ele foi agora habitar a terra, o planeta, mas agora um planeta decaído, tóxico. E é por isso que nós temos essas pandemias, tantas coisas ruins que a própria natureza, ou então o homem, não sabemos a origem, cria e tem essas práticas. E é interessante, depois nós temos a Torre de Babel, foi interessante também. A Torre de Babel, os homens começaram a se unir. Eles não queriam dominar a terra, dominar a terra como Deus havia mandado. Então Deus, o que Deus faz? Deus os desloca, mas desloca em grupos linguísticos. Faz com que cada um tenha uma língua, eles acabam se unindo e vão povoar a terra e surgem então outros povos, outras nações. O povo judeu, ele foi exilado ou deslocado cerca de 3 vezes. A primeira vez, vamos dizer assim, mais ou menos por causa do Egito. O Egito, eles foram voluntariamente para o Egito. Mas depois de muito tempo, eles ficaram escravos, eles não podiam mais sair, eles queriam sair e eles não podiam mais. Então eles estavam ali exilados no Egito e foi preciso então que, depois de clamarem ao Senhor, e Deus então força e Deus levanta Moisés para tirá-los ali do Egito. E a segunda vez que eu chamo de que o povo judeu foi exilado, foi quando no ano 722 a.C., Sargão II, então os assírios, eles invadem a Palestina e o que faz? Eles levam as 10 tribos do norte, o reino do norte, para outras nações. Eles pegam, dominam ali e distribuem o povo em várias outras partes do seu império. E nunca mais se soube o que aconteceu com essas 10 tribos. E a terceira vez, então, que o povo judeu é exilado, agora é essa que nós estamos falando hoje, estou usando como base para essa mensagem, quando eles são levados para a Babilônia, 135 anos depois do Reino do Norte e ser levado para o exílio. Agora o Reino do Sul, Judá, é levado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e então eles são levado em 3 levas, primeira, segunda e terceira. Um grupo grande é levado e fica um grupo pequeno em Jerusalém, pessoas que quase não tinham habilidade nenhuma, era a estratégia que eles usavam. E é interessante, a Bíblia nos informa por que eles foram levados. A causa, Jeremias diz, lá em Jeremias capítulo 25, eu vou ler um texto longo, eu vou até sentar aqui e vou ler aqui. Isaías 25, versículo 3 e 5, e depois o versículo 8 e 9, diz assim: Durante 23 anos, desde o ano 13º do reinado de Josias, filho de Amon, em Judá, até hoje, o Senhor Deus tem falado comigo e eu sempre lhes tenho contado o que Ele diz, mas vocês não têm dado atenção.
Vocês não ouviram nem deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar os seus servos, os profetas. Eles disseram que vocês deviam abandonar a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. Assim, poderiam continuar a viver na terra que Deus deu a vocês e aos seus antepassados para ser sua propriedade para sempre. Agora os versículos seguintes, 8 e 9. Portanto, porque vocês não quiseram escutar as suas palavras, o Senhor Todo-Poderoso diz: eu mandarei buscar todos os povos do norte, e também o meu servo, o rei Nabucodonosor, da Babilônia. Vou trazer esses povos para lutarem contra os moradores desta terra de Judá, e contra todas as nações vizinhas. Eu as destruirei completamente. Eles ficarão arrasados para sempre, e serão um espetáculo horrível e assustador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. E nós sabemos então, pelos profetas Jeremias e outros, que o povo estava se afastando de Deus. O povo estava adorando outros deuses. E mais ainda, o povo estava cometendo muitas injustiças sociais. E chegou o limite, Deus diz: olha, vocês não têm jeito. Deus levantava profeta, alertava, falava, dizendo: olha, se vocês não corrigirem, vai acontecer. Mas o povo não quis ouvir. Interessante, uma profecia é um alerta, pode acontecer ou não. E essa profecia o povo não atendeu e aconteceu o pior. Eles foram levados para o cativeiro. A história da humanidade no homem é semelhante. Porque o homem pecou, o homem foi expulso da presença de Deus. O homem foi expulso do paraíso. E nessa condição ele foi lançado então a viver num mundo contaminado, um mundo cheio de coisas ruins, contaminado pelo mal. Neste sentido, então, nós podemos dizer: nós vivemos exilados aqui no mundo. Deixe-me explicar. O apóstolo Pedro usa o termo estrangeiros e peregrinos para exemplificar isto. Lá em 1 Pedro 2,11 ele diz o seguinte: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Percebe? Ele diz que nós somos estrangeiros aqui neste mundo. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. E nós devemos ter cuidado para que nós não nos contaminemos com as coisas ruins deste mundo, o mal. Aí a contaminação é a contaminação moral. E Pedro diz: olha, cuidado, somos peregrinos, cuidado. Vocês estão como estrangeiros, peregrinos aqui. Nós nascemos, irmãos, para viver na presença de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a nossa terra é no céu, é junto com Deus. A nossa cidade é com Deus, onde não há pecado. Filipenses 3:20, Paulo diz o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que sempre pensar: eu sou cidadão dos céus. Jesus, inclusive, ele disse que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Lá em João 17, na oração sacerdotal, ele diz isso no versículo 15 e 16: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha que interessante. E quem sabe você está tentando copiar as coisas erradas do mundo. E quando falo copiar coisas erradas, coisas, vamos dizer assim, moralmente erradas. Diz: olha, você tem que fazer a diferença. E Jesus disse que enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós temos uma missão. Nós temos uma missão aqui neste mundo. Nessa oração sacerdotal, versículo 16 e depois o 18, eu vou ler, diz assim: eles não são do mundo, como eu também não sou. Jesus está dizendo isso. E o versículo 18 ele diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Nós temos uma missão neste mundo. Nós estamos aqui
para ser bênção para o mundo. E nós não podemos nos deixar contaminar com as coisas erradas que o mundo faz. Mas deixe-me voltar para a Babilônia. Vamos voltar para a Babilônia. Nesse tempo de Jeremias, que o povo então foi levado para o cativeiro, havia um grupo ali no tempo de Jeremias. Jeremias ainda estava em Jerusalém, já havia um grupo sido levado para o cativeiro. E o rei da Babilônia deixou um outro rei cuidando de Jerusalém. Pegou um dos líderes de Jerusalém e colocou como rei. E houve um movimento dizendo assim: nós vamos nos libertar da Babilônia. O rei já tinha ido embora para a Babilônia, levado alguns, e ficou ali como vassalo deles. Mas eles fizeram um levante. Nós vamos conquistar nossa liberdade novamente. E Jeremias disse: não façam isso. Jeremias sabia que o que estava acontecendo era de Deus. Foi Deus que mandou isso. Percebe, às vezes nós achamos que Deus só permite coisas boas. Deus permite coisas ruins também aconteçam. Deus não faz coisas ruins, Ele permite que coisas ruins aconteçam. E Deus então levantou Nabucodonosor para castigar, vamos dizer assim, o seu povo que não aprendia. E Jeremias disse: olha, por favor, não façam isto. E é interessante que ele então escreve uma carta para os judeus que estavam morando na Babilônia. A preocupação de Jeremias é que os judeus que moravam lá não aderissem a esse levante que estava acontecendo em Jerusalém, porque senão eles seriam destruídos e acabariam sempre. A esperança agora não era do povo que estava em Jerusalém, a esperança de Deus era o povo que estava lá na Babilônia e que um dia eles voltariam e deles viria o Messias. Então, Jeremias manda uma carta. Ele diz: olha, cuidem da cidade onde vocês vivem. Cuidem da cidade onde vivem. E a carta então começa assim. Eu vou ler o versículo primeiro e depois o versículo de 3 a 4. Eu vou sentar outra vez, que o texto é longo, tá? Vocês já estão sentados, eu também vou sentar. Diz assim, Jeremias 29, o versículo 1. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. E nós sabemos então que Jeremias usou um correio diplomático para mandar essa carta, que chegaria com segurança. O versículo 3 diz assim em diante: o rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia o seguinte, então foi endereçada a Nabucodonosor, que chegaria então aos judeus que moravam lá. Percebe? Foi alguma coisa legal, não foi uma coisa escondida. E o versículo 4 então diz assim, a carta: o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas, casem e tenham filhos, e que os filhos casem e tenham filhos também. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhem pelo bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiro. Deixa eu repetir. Trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim, pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei, eu, o Senhor, estou falando. Trabalhem para o bem da cidade. Olha que interessante. Eles estavam ali como prisioneiros, como escravos, exilados. E a mensagem é: cuide dessa cidade que está aprisionando vocês. Lutem por ela.
cuidem dela. Mas como cuidar se nós somos escravos? Eles estão nos detendo aqui. Mas essa era a mensagem. Ele diz: construam a vida de vocês aí. Vivam felizes aí. Trabalhem para ter suas necessidades básicas satisfeitas. Casas para morar, alimentação, formar família para se perpetuarem, para vocês ampliarem, para não sumirem no meio desse povo. Lutem pela subsistência, mas pela necessidade básica de vocês. Interessante, entre esses, como já falei, estava Daniel e seus amigos, e muitos outros. E Daniel é um exemplo claro de alguém que realmente fez isso. Nós sabemos que Daniel, ele não se contaminou ali com as coisas erradas daquela sociedade. Ele se destacou naquela sociedade intelectualmente e como um homem de Deus também. E ele chegou a se tornar um dos governantes dali da Babilônia, desse império babilônico. Ele cuidou da cidade. Ele estava ali cumprindo. Ele viveu, inclusive, para depois poder interceder e orar para que o povo retornasse. E é interessante, alguns dizem que foi um período negro. Não, foi um período muito fértil, esse período que eles viveram ali na Babilônia. E é interessante, no período pré-cativeiro, cativeiro e pós-cativeiro, nós temos grandes atividades literárias surgindo ali na Babilônia entre os judeus. E dentro da Bíblia nós temos livros que foram escritos nesse período, como Abacuque, Ezequiel, Jeremias, parte dele, Obadias, Daniel, Zacarias, Ageu. São livros que foram escritos nesse período. E Deus estava ali. Deus estava agindo. E é interessante, você sabia que foi nesse período que surgiram as sinagogas? Eu gosto muito de pensar nas sinagogas, porque os templos que nós temos hoje nas nossas igrejas, eles são mais semelhantes às sinagogas do que o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém era considerado uma coisa muito sagrada, poucas pessoas podiam ter acesso a tudo. A sinagoga não, a sinagoga era um centro de treinamento, tinha aula, tinha estudos bíblicos, tinha alfabetização. Eles se reuniam ali para discutir assuntos, inclusive da comunidade. Eu acho que os nossos templos das nossas igrejas são mais semelhantes às sinagogas. O que nós aprendemos com isso? Da nossa responsabilidade como cidadãos deste mundo. Nós não somos deste mundo, mas temos responsabilidade aqui neste mundo. Desde o início, Deus já nos criou com essa responsabilidade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós lemos assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Olha que interessante, esse texto nos diz os propósitos pelos quais Deus nos criou. Sim, Deus me criou com 3 propósitos. Primeiro, me relacionar com Ele. Você. Nós fomos criados à imagem e semelhança, por quê? Para que eu possa me relacionar com Deus. Então, um dos propósitos do homem neste mundo é se relacionar com Deus. O segundo propósito, ele diz aqui, deixa o texto bem claro, é perpetuar a espécie. Cresçam e multipliquem. Ou seja, Deus diz, eu criei, você, Adão e Eva, e agora vocês vão perpetuar a espécie. Esse é o segundo propósito, casar e ter filhos. Faz parte do propósito de Deus para o ser humano. E o terceiro propósito é cuidar da obra criada, cuidar da criação. Isso envolve trabalho. E aqui nós temos 3 instituições: igreja, que ajuda o homem a se relacionar com Deus, a família, de onde perpetua-se a espécie, e o trabalho, que envolve cuidar do nosso planeta. O homem desenvolveu-se e o homem estabeleceu cidades. O homem deixou de ser nômade e foi formando a cidade. Aí nós temos a revolução urbana aí. E nisso o homem foi se organizou os governos, os estados. Interessante, todos nós hoje, mais do que nunca, estamos sentindo a importância das estruturas do Estado. Hoje, mais do que nunca, nós estamos sentindo
Como que é importante a estrutura do Estado para nos defender. Hoje, nesta pandemia, não são as grandes empresas que estão cuidando dos cidadãos. Não são os grandes conglomerados de empresas que estão lá dando remédio, que estão dando saúde pública. Não. É o Estado. É o Estado que tem que fazer isto. Portanto, a nossa responsabilidade como cidadãos de construir um Estado voltado para o bem social, voltado para cuidar de todos os cidadãos. E como podemos fazer isso? A melhor maneira, e começa ali pelo voto. Cuidado com quem você vota. Será que o seu voto vai levar esses governantes a cuidarem bem da população, a se preocuparem com o bem-estar social? Imagine você se não fosse o Estado hoje para proteger-nos. Nós vivemos hoje na dependência dele. Hoje, mais do que nunca, nós sabemos a importância da proteção que o Estado deve dar. Estou falando do Estado, não governo. Então, cuide bem da cidade, cuide bem do país. Quando for participar de uma eleição, escolher, cuide bem, mas não só isso, no dia a dia, como cidadão, seja honesto, pague os seus impostos. Por favor, dependemos disso, isso é cuidar do bem-estar social da nossa cidade. Mas interessante, Jeremias não apenas orientou-os a trabalharem pelo bem da cidade. Jeremias foi mais adiante. Ele falou assim, eu quero que vocês orem também pelas cidades. Você pensou que interessante? Orem pela cidade. O versículo 7, então, desse capítulo 29 de Jeremias diz assim, trabalhem para o bem da cidade, para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão bem. Olha que interessante. Mas orar pela cidade, pelos governantes que nos oprimem, bom, agora você tem que orar. Por isso que a Bíblia diz que a nossa responsabilidade é orar pelos governantes. Mas eu não gosto dos governantes, mas eles estão lá, agora ore. Na próxima vez, tire eles. Mas ore por eles. Cabe a nós orarmos. Porque o nosso bem-estar vai depender das políticas desenvolvidas por eles. Mas interessante, voltando aqui para os judeus na Babilônia, aconteceu uma mudança muito drástica na vida deles. A vida religiosa deles foi mudada. Eles viviam em Jerusalém, que tinha um templo. O templo de Jerusalém era o centro religioso, o centro cultural, centro político. Quando eles buscavam a Deus, eles buscavam o templo. Para eles, buscar a Deus, orar a Deus, era no templo. E agora o templo foi destruído, eles nem estavam na cidade de Jerusalém mais. Como que eles vão fazer agora? O profeta, da voz de Deus, diz através do profeta, orem a mim. Eles tiveram que aprender a fazer isto. Eles tiveram que aprender muitas coisas. E é interessante que nós vemos aqui que tinha outros que oravam a Deus, como Daniel. Daniel e seus amigos oraram a Deus. E o profeta disse, interceda pela cidade. Deixa eu perguntar, você tem orado pela nossa cidade? Nós estamos aqui em Cuiabá, mas você está me ouvindo em outra cidade. A cidade que você mora, você tem orado pela sua cidade, pedindo Deus, abençoe os nossos governantes para que tenham sabedoria ao tomarem as medidas necessárias para o bem-estar. Você tem orado, você tem clamado. Eu gravo uma mensagem todo dia, todo dia vocês são testemunhas disso. Eu oro pelos nossos governantes, para que tenham sabedoria, para que tenham vontade política de ajudar, para que tenham condições para isso. É isso que devemos fazer. Mas de repente, aquelas pessoas, mas nós não estamos mais em Jerusalém, eu não posso mais no templo fazer um sacrifício, eu não posso mais orar. E Daniel e seus amigos ensinaram para eles que Deus é o Deus de toda a terra, que Deus não estava preso lá em Jerusalém, que Deus não estava só em Jerusalém, Deus é o Deus de toda a terra, e onde estivessem, Deus poderia ouvir a voz deles. Eles tiveram que aprender mais sobre Deus. Oração não é só pedir.
Oração é buscar intensamente a presença de Deus, e mais do que nunca eles precisavam disso. Hoje nós vivemos uma experiência semelhante. Respeitando as devidas proporções, intensidade, parece que nosso tempo foi destruído, entre aspas. Você não pode vir mais aqui no templo. Nós não podemos mais nos reunir aqui no templo para adorar a Deus. Os judeus também lá na Babilônia não podiam. Mas como nós vamos adorar a Deus? Os templos estão fechados. Como nós vamos nos reunir para prestar culto a Deus, para adorar a Deus, para louvar a Deus? Como nós vamos nos reunir para orar, interceder pela cidade? Nós não podemos mais vir aos cultos de oração, nós não podemos mais nos nossos cultos ter momento de oração. Não temos mais isso. Nós estamos aprendendo como os judeus aprenderam, que o nosso Deus não é um Deus limitado a 4 paredes do templo. Nós estamos aprendendo que Deus é muito maior, que Deus está onde você está, que se seu coração realmente Ele habita. Nós estamos aprendendo que onde nós estamos, nós podemos orar e clamar ao Senhor. Nós estamos aprendendo a usar ferramentas novas. Nós estamos aprendendo a usar os ambientes digitais, já como é importante esse momento. Por exemplo, nós agora estamos aqui gravando o culto, você vai assistir esse culto. Como é importante isso? Como? Olha o que Deus fez. Nós somos privilegiados. Deus está aceitando o nosso culto, está assim. Eu estou aqui pregando a palavra dele, os nossos músicos cantaram, nós oramos, você está em casa fazendo isso, você que nos assiste está fazendo isso. Deus está aceitando esse culto, porque você está participando de coração. Nós estamos aprendendo a nos reunir em salas virtuais para termos oração. Nós temos uma sala de oração sábado pela manhã com o Vanderlei. Eu tenho uma sala segunda-feira às 20 horas com outro grupo. É aberto, quem quiser pode entrar. E ali nós oramos nas salas e vemos um ao outro. Alguns ficam lá, não quer mostrar, né? Mas estamos juntos ali. Nós temos nosso culto de quarta-feira pela uma live com o pastor Josias, pelo Facebook. Nós estamos descobrindo maneiras diferentes e nós estamos vendo que Deus não estava preso ao nosso templo, que Deus não estava limitado ao nosso templo. Uma das lições que eu aprendo com essa pandemia é que Deus nos forçou a sair das 4 paredes do templo. Nossa mensagem está chegando longe. Pessoas que nunca chegaram em nosso tempo vieram aqui, estão ouvindo as nossas mensagens. Nós podemos cultuar ao Senhor. O templo está fechado, mas a igreja não está fechada. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. O povo judeu descobriu que Deus estava lá com eles também. Que Deus não estava só em Jerusalém, que Deus estava onde eles estão, que Deus estava cuidando deles. Mas tem um fator interessante que eu queria chamar a atenção de vocês nesta carta. É algo que nós não podemos esquecer. Eu já falei no início, nós estamos de passagem por aqui. Portanto, não percam a visão da sua verdadeira cidade. Não perca. Você não pode se contentar só com este mundo aqui. Vou voltar à carta de Jeremias. Eu vou ler os versículos 10 ao versículo 14, que diz assim. A carta então continua. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei como me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então, vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim,
Eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei. E levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, Senhor, estou falando isto. Amém. Deus estava dizendo, judeus, vocês estão aí, mas vai passar um tempo, 70 anos aí, é um número muito significativo, 70, dependendo da contagem, dá 50 anos, 60 ou 70 anos. E Jeremias então lembra para o povo, não se esqueçam da promessa de Deus. Então vivam aí, sobrevivam na cidade, sobrevivam, gerem filhos para que eles possam um dia retornar, como Deus tem prometido. E é interessante, um fato aconteceu. A verdade é que grande parte do povo judeu gostou tanto de morar ali na Babilônia, que quando mais tarde Ciro, quando o rei Ciro decretou que os judeus e outros povos também poderiam retornar para os seus países de origem, uma pequena parte só quis voltar para Jerusalém. Grande parte dos judeus preferiu continuar na Babilônia e em outros países por onde eles foram levados. E Jeremias tinha dito, olha, não percam a visão. Aqui há uma aplicação espiritual que eu quero fazer. Nós estamos de passagem deste mundo. Não se apegue a este mundo. Não se apegue a este mundo. Nós temos que viver aqui sim. Vivermos felizes, construir nossas vidas, lutar para o bem da cidade, do lugar onde nós estamos vivendo, mas nós não podemos esquecer que a nossa verdadeira cidade está nos céus junto com Jesus Cristo. Jesus prometeu isso. Lá em João 14, versículo de 1 a 3, diz o seguinte, Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus hoje está nos céus, assentado à destra do Pai, e diz, um dia eu vou estar com vocês lá também. E o apóstolo Paulo nos lembra algo muito interessante, lá em Filipenses 3, 20 e 21. Ele diz assim, mas nós somos cidadãos do céu. Estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso mesmo o poder que ele tem para dominar todas as coisas. Hoje, quantas pessoas estão sofrendo com esse vírus, o seu corpo? Muitos estão entubados, estão lutando. E a Bíblia diz que lá nos céus, nós vamos receber um corpo especial, que não terá essa limitação. Nossa cidade é lá. E Jesus nos alertou sobre isso quando ele apareceu a João Batista, no final do primeiro século. No livro de Apocalipse, livro da Revelação, Jesus revelou a João como seria o céu. Apocalipse 21, de 1 a 4, diz o seguinte, então vi novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai encontrar com um noivo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, o qual disse, agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Olha só, Deus vem ao nosso encontro aqui e transforma isso aqui. E o texto continua, Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus dele. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas.
não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Todas essas dores que nós estamos vivendo neste mundo, um dia vai ficar para trás. Jesus disse: no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, não desanime, cumpre a sua missão. Faça o possível para viver o melhor aqui. Mas não se esqueça de que você tem uma cidade eterna, os céus, o lugar que Deus preparou para vivermos eternamente. Então, enquanto estamos aqui, ore por sua cidade, ore por Cuiabá, ore por sua cidade, onde você mora. Trabalhe por sua cidade. Nós somos exilados neste mundo, mas temos que cuidar daqui. O fato de sermos cidadãos dos céus nos dá responsabilidade com a obra da criação. Mas não percamos a visão dos céus, do lugar que Deus tem preparado para nós. Cuide da cidade. Eu fico imaginando se os nossos governantes tiverem realmente a intenção de querer o bem de todos. O mundo seria diferente, a cidade diferente. Muitos estão lutando para isso, mas nós temos que fazer a nossa parte também. Estava conversando com o médico semana, meu médico, o doutor Alípio, e conversando sobre essa pandemia, como proteger. Eu falei: doutor, como é que eu faço para não pegar isso? Ele disse 4 coisas importantes. Ele disse o seguinte: use máscara. Por favor, use máscara. Use máscara. Segunda coisa, lave sempre as mãos. Passe gel. Se você tocar numa superfície, passa gel. Lava a mão e passa álcool gel. Terceira coisa, mantenha a distância. Fica você aí, vamos conversar nessa distância. Se aproximar mais é perigo. Mantenha a distância. Não chegue perto para conversar com as pessoas, mantenha a distância. E a quarta coisa, dentro do possível, fique em casa. Eu sei que alguns têm que sair para trabalhar. Se você fizer isso, você vai estar cuidando da nossa cidade. Você não vai pegar esse vírus, a Covid, não vai lotar os hospitais, o sistema de saúde. Isso é cuidar da cidade. E ore para que os nossos governantes façam a parte dele também. Agora, não se esqueça, nós estamos de passagem aqui. Você está pronto para ir para o céu? Você está pronto para ir para a eternidade? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus Cristo que leva você para o céu. Não é o que você faz, tá? É o que Jesus Cristo fez. Creia nele e diga: Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim. Isso é o suficiente. Vamos orar. Ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Pai, a igreja está reunida. Eu sei que o Senhor está aceitando o culto que nós estamos prestando ao Senhor agora. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o Senhor não nos abandonou, Senhor. Os tempos estão fechados, mas o Senhor continua cuidando das famílias. Continue cuidando do seu servo, do teu povo, lá no trabalho onde estivesse, onde eles estão, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Pai, abençoe a nossa cidade. Abençoe os nossos governantes. Deem sabedoria para que eles possam tomar decisões melhores, Senhor. Mas dê condições também para isso. Dê vontade política, mas condições também, Senhor. E, Senhor, nos ajude para fazermos a nossa parte para o bem da cidade. E Deus, que nós possamos viver aqui felizes, construindo um mundo melhor, mas também nos preparando para encontrar contigo no céu, que é muito melhor. Muito obrigado por isso, Senhor. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Vamos terminar. Que bom, Lu, que você está conosco hoje.
Nós temos nossa equipe reduzida aqui. Vamos terminar com uma canção. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais.